Pois é, como eu falei agora há pouquinho, hoje é o Dia Mundial do Consumidor. E a gente consome o tempo inteiro. Não é só quando você chega numa loja e paga um produto que você é consumidor, não, viu? A gente consome água, a gente consome energia, a gente é consumidor a toda hora. Como eu disse, até quando a gente está dormindo, a gente não deixa aí de estar gerando impostos que a gente paga como consumidor, a gente paga a nossa água, a nossa energia, enfim. Temos que ter muita atenção quando a gente está falando aí dos nossos direitos. A Mara Almeida, a nossa repórter aqui, a nossa jornalista maravilhosa, foi às ruas de Maceió para saber se os maceioenses sabem reivindicar os seus direitos. Vamos ver. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Consumidor e o Bem Assim veio até um centro de compras de Maceió para saber se os consumidores conhecem os seus deveres e direitos. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor está em vigor desde 1991 e tem como objetivo principal proteger os direitos dos consumidores e regulamentar as relações e responsabilidades dos fornecedores. Vamos conferir se o pessoal está bem informado? E me explica uma coisa, você acha que você exerce o seu direito do consumidor? Às vezes. Às vezes. Quando você compra algum produto que vem com defeito, você reclama, você procura trocar? Eu procuro trocar exclusivamente na data específica que a loja me dá. Como é que você utiliza o meio para reclamar quando você compra algum produto? Você vai na loja, você faz pela internet, você procura o Procon? Às vezes, primeiro eu vou na loja para ver se tem alguma opção, né? Porque às vezes eu pago aquele valor que eles repõem, que diz assim, ó, no próximo ano, 1 ano de direito, mais o pagamento, né? Aí eu vou, faço exatamente o que eles mandam, né? Agora que os produtos sempre têm a qualidade que eu uso, sempre é ventilador, a TV, aí sempre estão na validade. Na medida do possível, eu sempre busco o meu direito, né, como pessoa, como consumidora, como também às vezes me ponho também no lugar do consumidor, né? Eu também trabalho com negócios, né, e é dessa forma. Você como empresária, né, já que você trabalha com negócios, quando algum consumidor chega para você para reclamar algum direito dele, você acha que ele realmente está certo, assim, a depender da situação? E quando ele está certo, você cumpre com o seu dever enquanto empresária? Sim, claro, porque se existe a lei, se existe o direito, é para ser cumprido. Então, assim, ora eu me ponho na situação de empresária, né, de uma pessoa que repassa a minha mercadoria e ora também como cliente, como consumidor. Eu acho sim que é justo, tem que ser respeitado sim, com certeza. Quando você compra algum produto que vem com defeito, por exemplo, você procura os seus direitos, você procura a troca? Geralmente não, a gente acha que às vezes não vale a pena e às vezes até relaxa um pouco nessa questão, né? Mas você acha que as pessoas elas deveriam exercer o direito do consumidor dela, procurar todos os seus direitos, fazer a troca direitinho, reclamar na loja? Eu acredito que sim, embora que muitas vezes quando a gente procura, a gente vê uma burocracia muito grande. Como a gente tem a vida muito corrida, o que acontece? A gente sempre deixa para depois ou deixa para lá, é isso que acontece. Às vezes eu reclamo, às vezes nem vale a pena, porque só o tempo que você vai gastar para retornar novamente, às vezes não vale a pena. Mas é o direito que eu acho que cada consumidor tem que brigar pelos seus direitos, exigir um produto de boa qualidade, né? E na realidade nós estamos pagando, né? Não é verdade? Muito legal mesmo, né? A gente vê que tem gente que realmente vai lá e exerce esse direito aí de cidadão, mas tem aqueles que ficam mais ali na defensiva, que vê um produto com defeito, ou não é bem atendido, ou não tem ali o seu serviço oferecido da melhor qualidade e termina ficando, né, um pezinho atrás. A gente está aqui com um especialista em direito do consumidor, o professor Eduardo Costa. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia para o senhor. Bom dia, Thaís. Bom dia, telespectadores da TV. É importante a gente lembrar, né, professor, que quando a gente fala de direito do consumidor, não é só essa relação de compra e entrega de um produto, né? A gente tem aí essas outras relações com relação à oferta de serviços, como eu falei no começo, água, luz, telefone.
e que a gente tem que exercer esse direito também reclamando nas agências reguladoras. Muita gente esquece de fazer isso, né? Verdade, Thaís. A gente tem que entender o seguinte, como você bem enfatizou, a gente não é só consumidor no ato da aquisição, né, da contratação do serviço ou da aquisição de produtos. A gente é consumidor desde a etapa que a gente chama pré-contratual, porque quando o fornecedor ele faz a oferta, a publicidade de bens e serviços, nós já temos direitos enquanto consumidores. Segundo o código, mesmo que você não adquira nem utilize, se você é alvo da publicidade, você já é consumidor. Ao adquirir, evidentemente, você tem a relação do consumo estrita, né, como a gente costuma dizer, e também o direito do consumidor incide nas questões do pós-venda, do pós-relacionamento. Então, assim, todas as esferas são abrangidas dentro dessa relação, né? O antes, o durante e o depois. Tudo isso está tutelado dentro do Código de Defesa do Consumidor e, como você bem enfatizou, não apenas dentro do Código de Defesa do Consumidor. O direito do consumidor ele não se exaure, ele não fica restrito apenas ao CDC, né? Mas as várias outras fontes, as leis, aos tratados e convenções internacionais, as regulações das agências reguladoras, todas essas fontes normativas também podem trazer normas que protejam o consumidor. A gente recebe aqui no estúdio do Bem Assim a cantora Maia Honorato, que está aqui com o Misael, que é um músico dela. Maia, é um prazer imenso recebê-la aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a Maia cantar, mas a minha primeira pergunta para você não é sobre música. Eu quero saber de você se você é uma dessas consumidoras assim ativas, ferrenhas. O produto veio com defeito, você vai lá e volta para reclamar. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia aos telespectadores. Então, na verdade, eu gostaria de ser mais ativa. A gente esbarra muito nessa dificuldade da burocracia e do tempo muito corrido mesmo. Aí parece uma estratégia maligna, né? Eles burocratizam tanto para a gente conseguir trocar as coisas, resolver os problemas, que a gente acaba se desgastando e deixando para lá. Mas o correto seria mesmo a gente ir até as últimas consequências pelos nossos direitos, né? É verdade, né? Essa semana mesmo aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu comprei um sabonete. E é um sabonete que vem com umas sementinhas dentro para fazer uma esfoliação na pele e tudo mais. Na primeira vez que eu usei o sabonete, ele arranhou a minha pele, aquelas sementinhas. Aí, no outro dia, mandei um e-mail para a empresa. Não deu 5 minutos que eu mandei o e-mail. A empresa entrou em contato comigo, falando que ia ressarcir. Mas o interesse não era nem esse, de ressarcimento, na verdade. Quando eu fiz a queixa, a reclamação, era para que eles, diante daquela reclamação, pudessem oferecer depois um melhor serviço. Porque eu acho que quando a gente exerce nosso papel de cidadão, a gente contribui para nós e para os outros também, né? Para quem vai consumir depois um outro produto, um produto similar àquele que a gente comprou e reclamou e houve a correção, e vai ser muito bacana para toda a sociedade, né, doutor? Então a gente tem que ter esse pensamento da gente e do outro também? Sim. Tanto que o Código de Defesa do Consumidor ele é o primeiro diploma legal no Brasil que fala dos chamados direitos difusos e coletivos, ou seja, que tratam de uma ideia de coletividade, seja possível você determinar quem são essas pessoas dentro de uma relação ou não, né? A ideia de direito do consumidor, a gente pensa sempre do ponto de vista pessoal, mas, como você expôs, de fato, a gente tem que ter uma perspectiva coletiva. Eu sempre uso um exemplo em sala de aula com os alunos do seguinte: uma rede fez um anúncio, certa vez, de um determinado sanduíche e o pão tinha um determinado tamanho. E, no caso concreto, o sujeito mediu e viu que era alguns centímetros menor, né? E aí o pessoal disse, mas vai discutir por isso, vai brigar por isso? Veja, talvez no caso dele seja uma bobagem, mas se a gente começar a pensar que aquele fornecimento é prestado a uma quantidade imensa de pessoas, talvez 2, 3 centímetros a menos de pão, para ele não faça diferença. Mas se você pensar numa tutela coletiva, quanto a empresa eventualmente não estaria burlando, economizando em termos de descumprimento de oferta? Então, a ideia do direito do consumidor ter esse elemento, né, de cidadania é muito importante, porque não é só a nossa defesa específica, é a defesa de todo um corpo social. De repente, se você sofreu esse dano e esse dano vai ser resolvido para você, a gente poderia prevenir, eventualmente, essa situação para outras pessoas em situações futuras. Você quer falar alguma coisa mais? Eu lembrei de uma situação também que pareceu com esse exemplo. Que
Nossa, voltou agora sim. Acho que eu nem lembrava disso antes. No ensino médio, quando estava no ensino médio, geralmente tem tipo uma licitação, aí tem um rapaz que fica na cantina, né? De todos os colégios. Aí esse rapaz da cantina, ele vendia suco e vendia de 200, de 300, de 400, enfim. Aí ele vendia de 200, ou era de 300, uma coisa assim. E alguém do Grêmio, no tempo, viu que o copo não era de 300. Me trouxe assim, aí era de 250. Aí o pessoal do Grêmio viu que eles estavam burlando, que estavam oferecendo uma coisa e oferecendo outra. Puseram uma plaquinha assim na frente e tinha: pegue aqui seu copo de 300 ml. Oh, que legal, tá vendo? Isso é uma iniciativa cidadã que resolve a situação ali daquela coletividade, né? E chama a atenção para a pessoa que está oferecendo o produto, de ver que as pessoas não são bobas, as pessoas não são tolas, né? E a gente tem que se posicionar com relação a isso. E muitas vezes, até antes mesmo de você se tornar o consumidor, efetivamente falando, como o senhor citou no começo, com relação assim, você chega no supermercado, quantas vezes isso não já aconteceu com você? Você chega no supermercado, vai comprar uma barra de chocolate, por exemplo. Aí lá tem bem pequenininho, redução de 200 para 180 gramas, redução de 100 para 75 gramas. Você, às vezes, nem se atenta. O tamanho diminuiu, mas o preço é o mesmo, às vezes até maior. Ou outra situação, por exemplo, você chega lá na gôndola do supermercado, tem 2 produtos, aí diz, você levar o terceiro é grátis, ou 300 ml grátis. Se você for para a calculadora, você vai ver que não tem nada de grátis ali. Então, o nosso papel até, enquanto cidadão, de reclamar depois da compra, a gente tem que exercer antes da compra, não comprando. Essas empresas, elas têm que sentir isso também no bolso delas, né, doutor? A gente não comprar o produto e denunciar quando a gente percebe esse tipo de coisa, né? Embora muitas vezes seja uma situação complicada, a depender do tipo de produto que esteja sendo formulado. Mas é curioso a gente colocar o seguinte, interessante a gente colocar. O Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com 2 espécies de consumidor. Os chamados consumidores padrão, consumidor típico, que é o sujeito que realmente compra ou utiliza a coisa, e o chamado consumidor equiparado, né? Que é, por exemplo, o sujeito do ponto de vista da publicidade. Então, imagine que passa um comercial na televisão de um produto que não seja destinado ao seu gênero, ou que você não tenha condições de adquirir, ou que seja um produto que você não goste. De todo modo, você é considerado consumidor. Então, se porventura a gente se deparar com uma publicidade enganosa, né, com uma publicidade falsa, uma publicidade abusiva, que fere valores sociais, raciais, etc., qualquer pessoa tem direito de procurar acionar a Justiça, de acionar o PROCON, né, os órgãos de defesa do consumidor do Estado como um todo, para que eles tomem as medidas no sentido até de inibir essa propaganda, de fazer cessar essa publicidade que porventura seja ilícita, né, e não esteja sendo de fato cumprindo com o que se determina em lei. O que a gente pode perceber aí de avanço na nossa sociedade? Assim, a gente foi às ruas, né, a Mara colheu esses depoimentos para nós, e mostrou que realmente muita gente tem conhecimento dos seus direitos. Então, o que a gente pode perceber aí de evolução, né, quando a gente fala aí de direito do consumidor, com essa feitura desse código só para isso, pensando somente em atender aí os consumidores e comparando até com outros países que nem têm esse tipo de tutela, né? A questão, Thaís, assim, a gente teria que fazer uma análise histórica e sociológica bem interessante para poder abordar isso com a profundidade que o tema merece. Mas, se a gente parar para pensar que o Código de Defesa do Consumidor só existe desde 1991 para 2017, no intervalo de aproximadamente 30 anos, a gente tem um avanço muito grande. Se você pensar que você não tinha nenhuma cultura de consumo no país, né, e o que a gente tem hoje, evidentemente, é de se comemorar, de certo modo, a posição em que a gente se encontra. Lógico que a gente tem, evidentemente, condições de melhorar muito mais, né? Tanto nós, enquanto consumidores, como os fornecedores. Eu vi uma das entrevistadas ali no VT, que ela disse, eu também sou fornecedora e tento enxergar isso, né? Falta, muitas vezes, também para o empresariado, né, enxergar que um bom atendimento é meio caminho andado, muitas vezes, para que você fidelize esse consumidor, para que você atraia novos consumidores,
né? O bom atendimento e o cumprimento das normas do código, ou seja, cumprir com a boa-fé com aquilo que de fato foi estabelecido, né? Dar a informação precisa, correta e adequada, ter um bom atendimento de pós-venda, né? De fato, talvez seja a melhor publicidade que um fornecedor, enfim, que um empresário possa fazer, né? Porque ele denota respeito com o seu consumidor e com o mercado como um todo, né? Professor, eu vou aqui já deixar um convite aberto para que o senhor volte outras vezes para tirar dúvida dos nossos telespectadores, né, de nós consumidores, para que o senhor venha sempre aqui no Bem Assim conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Isso deveria estar aí dentro das escolas, né? Concordo, combinado, estou à disposição, precisando. Maravilha. Então eu lhe agradeço muito pela sua visita aqui nessa quarta-feira.